Olá, aluno desenrolado. Professor Augusto Melo, para a gente ver um pouquinho mais de física, desenrolar a física, deixar a física acessível, tirar todas as suas dúvidas. Tá enrolado na física? Vem desenrolar com a gente. E na aula de hoje a gente vai ver eletrodinâmica. Ora, o que é eletrodinâmica, bebezão? Eletrodinâmica vai ser o estudo das correntes elétricas, suas causas e consequências. Como assim, professor? A gente vai estudar todos os efeitos da corrente elétrica, o que a corrente elétrica provoca, o que a gente pode fazer com a corrente. Para a gente começar, vamos pegar a ideia aqui, se eu tiver um fio qualquer, um condutor, e ele estiver desligado, eu vou dizer para você que eu tenho um condutor livre. Quando eu tenho esse condutor livre, você que é aluno desenrolado já sabe que os metais são ricos em elétrons livres. Esses elétrons livres estão em movimento desordenado, movimento caótico, cada um está indo para um canto diferente. Não tem sentido. Ora, carga de mesmo sinal se repele. Então, quando um elétron vai chegando perto do outro, opa, repulsão entre eles. Então, eles ficam com um movimento totalmente desordenado. Isso não tem nenhuma função prática na física. Mas se a gente pegar um elemento que vai dar uma diferença de potencial, uma pilha, por exemplo, e nós pegarmos esse condutor e ligarmos numa pilha, a gente vai provocar um movimento ordenado de elétrons. Ora, a pilha, ela vai ter um polo negativo e ela vai ter um polo positivo. Então, o que é que vai acontecer? Carga de mesmo sinal, se repele. Os elétrons vão estar sendo repelidos do lado negativo. E o lado positivo vai estar puxando esses elétrons. Então, a gente vai ter agora o movimento ordenado dos portadores de carga e esse movimento é a corrente. Agora, olha só, está aqui a esquematizaçãozinha de uma pilha. Você vai ter um polo negativo, um polo positivo. Mas dá um trabalho danado desenhar essa pilha aqui. Vamos tentar simbolizar esse desenho. Vamos pegar essa pilhazinha aqui e vamos tentar botar ela mais simples. Ora, se eu pegar uma pilha, essa aqui que eu estou te mostrando, uma pilha comum, uma pilha de câmera fotográfica, de lanterna, de rádio, é uma pilha de 1,5 volt. Então ela vai ter um polo que vai estar negativo, 1,5 volt negativo, e o outro positivo. Matematicamente, quem é o maior? Ora, professor, mais 1,5 é maior do que menos 1,5. Então, daqui para frente, quando a gente quiser representar uma pilha, nós vamos fazer um conjuntozinho de pauzinho, pauzão. Ora, toda vida que eu colocar o polo negativo, você diz para mim que o negativo menos 1,5 é menor do que mais 1,5. Então, menos 1,5 é menor. Eu vou simbolizar o polo negativo pelo pauzinho. Mais 1,5 é maior. Eu vou fazer o tracinho maior, eu vou fazer o pauzão para o polo positivo. Então, toda a vida daqui para frente que eu quiser desenhar uma pilha para você, eu vou fazer o conjunto pauzinho, pauzão. Dá uma olhadinha aqui nesse esquema, ó. Pauzinho, pauzão. Professor, o pauzinho é o polo negativo, né? Isso. E o pauzão, polo positivo. Perfeito. Ora, então na hora que eu botar esse fio submetido a um conjunto pauzinho, pauzão, eu vou fazer com que o lado negativo empurre os elétrons e o lado positivo os puxe. Eu vou ter um movimento ordenado de portadores de carga. Esse movimento ordenado de portadores de carga é a corrente elétrica. Professor, mas tem que ser só movimento de elétrons? Não, movimento de quaisquer portadores de carga. Pode ser movimento de prótons? Não, próton é fixo, mas a gente pode ter movimento de íons, cátions e ânions, que a gente vai ver daqui um pouquinho. Então, olha só, a corrente, então, ela é um movimento ordenado de portadores de carga. Agora, a gente vai dar um sentido para essa corrente. Os elétrons, eles vão estar se afastando do polo negativo e sendo atraídos pelo polo positivo. Então, a gente vai dizer que do menos para o mais, a gente vai ter o sentido real da corrente. Só que o campo elétrico, você que é um aluno desenrolado já sabe, o campo elétrico ele sai do polo positivo para o negativo. Então, quando se criou a corrente elétrica, não se tinha certeza da natureza desses portadores de carga. Não se tinha certeza do sinal das cargas. Então foi usado durante muitos anos, e isso continua até hoje, o mesmo sentido do campo elétrico. Então, campo,
ele sai da carga positiva e vai para a negativa. A gente vai dizer que o sentido do campo elétrico vai ser a corrente convencional. Então, corrente real do menos para o mais, corrente convencional do mais para o menos. A corrente convencional, ela pega o sentido do campo elétrico, ok? Vamos então ver como é que a gente calcula a corrente elétrica, a intensidade da corrente. Agora, cuidado no detalhe. Às vezes a gente grava mais na palavra intensidade. Aí eu vou calcular a intensidade. Gente, intensidade quer dizer valor. Você vai calcular o valor de quê? Você vai calcular a intensidade de quê? A palavra intensidade em si, ela quer dizer apenas um valor. Você tem intensidade da corrente, você tem intensidade da carga, você tem intensidade do campo, intensidade do potencial elétrico. O termo intensidade, ele é geral, ele não tem nenhum significado. A intensidade que a gente vai calcular é a intensidade da corrente elétrica. Agora vamos lá, intensidade da corrente elétrica. Professor, se é corrente, a gente podia colocar como C, como símbolo. Ora, mais C já vale para calor específico, já vale para capacidade térmica, o C já vale para capacidade elétrica, já tem muita grandeza física usando o C. Ora, se é corrente elétrica, vamos botar o E, mas o E já está como usando para campo elétrico, para equivalente em água. Então a gente vai pegar e usar o comecinho da letra, o comecinho do nome, que vai ser exatamente o I, para indicar a intensidade da corrente. Lembrando, mas intensidade, repito mais uma vez, quer dizer apenas valor. O valor da corrente elétrica vai ser simbolizado pela letra I. E aí, quem é essa intensidade da corrente? É o módulo da quantidade de carga. Mais uma vez, note que é o delta, para te dizer que é carga final menos carga inicial. É a variação da quantidade de carga que passa naquele tempo, dividido pelo tempo. A intensidade da corrente elétrica no Sistema Internacional de Unidades, ela vem dada em ampere. O que é o ampere, Augusto? É o Coulomb dividido pelo segundo. A quantidade de carga, bebezão, em Coulomb. E o intervalo de tempo, obviamente, segundos, para a gente estar no Sistema Internacional. Então, o ampere é o Coulomb dividido pelo segundo. Agora, só existe corrente em função de elétrons? Não. A gente pode ter também uma corrente iônica. Então, se eu tiver, por exemplo, aqui um sal de cozinha, o cloreto de sódio, eu vou ter a dissociação entre cátions e ânions. Nesse caso, a intensidade da corrente vai ser quem? Módulo da quantidade de carga dos cátions mais módulo da quantidade de carga dos ânions dividido pelo tempo. Ah, professor, e quantidade de carga? É aquela formulazinha do N vezes E? Isso. O módulo da quantidade de carga é o N. O que é esse N? O número de portadores de carga que está passando naquele instante. Então, eu vou ter o número de portadores de carga vezes a carga elementar, aquele padrão fixo, 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb. Professor, se na corrente iônica eu tiver, por exemplo, a dissociação do ácido sulfúrico, H2SO4, então quantos portadores de carga eu vou ser? Ora, se você tiver o H2SO4, o ácido sulfúrico, você vai lembrar que quando ele se dissocia, você vai ter quem? 2H+, mais um SO4, 2-. Quantos portadores de carga eu estou tendo? 2 portadores positivos, do 2H+, mais 2 portadores negativos. Então, eu estou tendo ao todo o quê? 4 portadores de carga. Então, a minha equaçãozinha ficaria o quê? ΔQ igual a 4NE. A corrente elétrica, ela se divide em 3 tipos. Quando a gente tem a corrente de uma pilha, de uma bateria, ela vai ter sempre um lado positivo e sempre um lado negativo. Ela vai ter sempre o pauzão e o pauzinho. Aí a gente vai ter essa intensidade de carga sempre constante. Nesse caso aqui, quem é a quantidade de carga que eu vou ter? A quantidade de carga vai ser numericamente igual à área do gráfico. Então, quando você tem sempre o sentido único da corrente, sempre um lado positivo, sempre um negativo, corrente contínua, que a gente vai abreviar por CC.
Mas essa corrente contínua, ela pode ser em algum instante pulsante. No caso de um pisca-pisca de um carro, eu quero que ele acenda, apague, acenda, apague. No marca-passo, eu quero que em intervalos de tempos regulares ele dispare uma corrente para exatamente forçar o músculo a bater. Então, no caso do marca-passo, a gente vai ter a corrente contínua pulsante, que nós vamos simbolizar por CP, corrente pulsante. Ora, e na minha residência, nas tomadas, na fiação elétrica, você vai ter a corrente alternada, CA. Essa corrente alternada, ela fica oscilando entre o lado positivo e o negativo 60 vezes a cada segundo. Por isso que a gente fala que nós temos uma frequência de 60 Hz. Quando nós temos a corrente pulsante, você vai ter sempre ela positiva ou sempre negativa, só que instante ela zera, depois ela volta. Na contínua, ela não altera o valor, fica sempre direto. E na alternada, ela fica invertendo o sentido. Professor, e qual é a diferença básica da CC para CA? Na corrente contínua, o elétron ele percorre todo o circuito. Então, por isso que ele é utilizado quando você tem aparelhos pequenos, circuitos pequenos, que a distância para o elétron percorrer é pequena. Na corrente alternada, o elétron ele não percorre o circuito inteiro. O que é que acontece? Eu vou ter um elétron negativo. Aí ele chega junto de outro. O que é que esse outro faz? Carga de mesmo sinal, se repele. Esse elétron vai e afasta. Aí esse aqui vai embora, esse outro volta. É mais ou menos aquela coisa implicante. Eu chego perto, o outro vai e afasta, aí volta. Então você fica sempre com o elétron fazendo um movimento de vai e vem. Quantas vezes? 60 vezes a cada segundo. Por isso que a gente diz que a nossa corrente alternada, ela tem uma frequência de 60 Hz. E a gente vai fechar o estudo da corrente elétrica exatamente com os efeitos da corrente elétrica. Ora, a corrente elétrica ela tem 5 principais efeitos. O mais importante, aquele que se destaca mais, é o efeito térmico ou efeito Joule. Toda a vida que a corrente elétrica percorre um condutor, o atrito com os materiais desse condutor vai gerar calor. Então, toda a corrente elétrica, ela produz calor enquanto está circulando. O segundo efeito é o efeito químico. A corrente elétrica, ela pode provocar a deposição de metais. Então, cobreamento, niquelação, banhar metais, você fazer cobertura de metais, é utilizado o efeito químico da corrente. O efeito luminoso, a gente já conhece, a corrente elétrica, ao passar por um gás, ele ioniza esse gás e você tem aí a produção de luz. Exemplo, quando você tem um relâmpago, você tem aquele clarão, o ar ionizado produzindo exatamente a luz. Efeito magnético, a corrente elétrica, ao circular, ela gera um campo magnético. Então, toda circulação de corrente tem um campo magnético. E para a gente terminar, o efeito fisiológico. O que é esse efeito fisiológico? Ora, vamos pegar aqui meu amiguinho, se eu der corrente elétrica nele, ele vai tomar um choque. Então, o efeito fisiológico é o choque, professor? Sim, o efeito fisiológico é o choque que a corrente elétrica pode dar. Tranquilo? Espero ter esclarecido as suas dúvidas. A gente tem um próximo encontro em breve. Valeu!